Olá pessoal, esse vídeo tem como tema potências. Então vamos lá, vamos ao conceito do que é uma potência. Então potência de grau n de um número a é o produto de n fatores iguais a a. Então qual o significado disso? Basicamente, se eu tenho um número qualquer aqui a elevado a n, então nós teremos a multiplicado por a n vezes. Então essa é uma forma mais simples. Então, escrever em forma de potência é uma forma mais simples de você escrever quando o número é multiplicado n vezes. Então, você tem que A é a base da potência, nós chamamos de base da potência, N é o expoente da potência. Então, N é o expoente da potência que determina seu grau, tá certo? Um exemplo simples aqui é o 2. Então, tem o 2, que ele é a base. 3 é o expoente da potência, tá certo? Então, 2 elevado a 3 significa o seguinte: 2 vezes 2 vezes 2. É 3 vezes, tá certo? Então, 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, eu tenho que 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, é desnecessário ficarmos escrevendo dessa forma. Então, eu já sei que 2 elevado a 3 é 2 vezes 3 vezes, né? Que vai ser igual a 8. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho menos 1 elevado a 4. Então, eu tenho menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, aqui é 4 vezes. Então, menos com menos dá mais. Então, mais com menos dá menos e menos com menos dá menos. Então, eu tenho que o 1 ele é positivo. Então, ao invés de escrever dessa forma o menos 1 que multiplica ele mesmo 4 vezes, basicamente eu coloco menos 1 elevado a 4 igual a 1. Vamos agora aos casos particulares, né, em potências. Então, casos particulares. Então, a potência, a potência de expoente 1, ou seja, de primeiro grau, é igual à base. Então, sempre quando eu tenho aqui o a elevado a 1 é a mesma coisa que somente a. Então, quando eu não tenho nenhum expoente no número, significa que esse número está elevado a 1. Então, ao invés de escrever, por exemplo, 2 elevado a 1, eu escrevo somente o 2. Outro caso aqui, toda potência de 1 é igual a 1. Então, significa o seguinte, por mais qualquer valor aqui que eu coloque no expoente, vai ser sempre 1, tá certo? Então, 1 elevado a 2 é igual a 1, 1 elevado a 3 é igual a 1 e assim sucessivamente. 1 elevado a 10 é igual a 1, tá certo? É esse caso particular. Outro caso particular aqui, toda potência de zero ela é igual a zero. Então, qualquer número que você levar a zero significa o seguinte, que é 0 vezes 0 vezes 0. Então, 0 elevado a 2, 0 vezes 0, que vai ser sempre igual a 0. Então, 0 elevado a 3, 0 vezes 0 vezes 0, que dá sempre 0. Então, 0 elevado a qualquer potência é igual a 0. Outro caso particular, toda potência de expoente par é positiva. Então, significa o seguinte, qualquer base aqui, tanto negativa quanto positiva, quando eu colocar um expoente par, então o resultado vai dar sempre positivo. Então, menos 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 4, 16. E outro exemplo aqui, menos 3 elevado a 2 é igual a 9. E 3 elevado a 2 também é igual a 9. Então, não importa aqui se esse expoente é positivo, não importa se a base ela é negativa ou ela é positiva. Outro caso particular aqui, toda potência de expoente ímpar tem o sinal da base. Então, 3 elevado a 3 é igual a 27, então como esse 3 é positivo, o resultado também vai ser positivo. Agora, menos 3 elevado a 3, então nós temos aqui o menos 3 negativo, e aí o resultado é menos 27, negativo também. Da mesma forma, acontece com 2 elevado a 5, como é positivo, dá mais 32, menos 2 elevado a 5, devido a esse expoente ser negativo, temos que também é igual a menos 32. Então, quando
a potência ela é ímpar, então prevalece o sinal da base. Se a base ela for positiva, o resultado é positivo. Se a base for negativa, o resultado é negativo. Vamos resolver alguns exemplos aqui. Então, temos 1 elevado a 1, então fica 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1, como a gente já estudou. Então, 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre igual a 1. Outro exemplo, então, aqui quando eu tenho a mesma base, você observa que o 2 aqui é a mesma base. Então, basicamente, eu conservo a base. Então, conservo a base 2, tá aqui. E aí eu somo os expoentes. Então, fica 3 mais 4. Então, fica 2 elevado a 7, que dá igual a 128. Então, quando eu estou multiplicando potências com bases iguais, então eu conservo a base e somo os expoentes. Então, soma os expoentes quando é multiplicação. Agora, quando é numa divisão, o que acontece, gente? Eu conservo a base e aí eu subtraio a parte de cima, da potência de cima, menos a de baixo. Menos a de baixo. Então, aqui basicamente vai ficar 3 menos 4. Então, 2 elevado a menos 1. Então, como aqui está negativo, aí ele vem para a parte do denominador positivo. Então, 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 2, tá certo? Perdão, 2 elevado a 1 é igual a 2, que aí o resultado temos 1 sobre 2. Novamente, quando eu tenho uma divisão com bases iguais, então eu conservo a base e subtraio a base de cima menos a base de baixo. Então, 3 menos 4 dá menos 1, então fica 2 a menos 1. E aí, como ele está negativo, eu inverto e ele vem para a parte de baixo positiva. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Vamos ao nosso outro exemplo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 5 sobre 6 elevado a 2 elevado a 3. Então, basicamente, o que acontece? Aqui eu preciso multiplicar os expoentes. O 5 está aqui, mas é como se tivesse 1. Então, vai ficar 1 vezes 3. Então, fica 5 elevado a 1 vezes 3, que dá 5 elevado a 3. Aqui embaixo eu tenho 6 elevado a 2. Então, eu preciso multiplicar esse expoente vezes o expoente total aqui, que é o 3. Então, eu tenho que fica 6 de 2 vezes 3. Tá certo? E aí, 2 vezes 3 é 6. Então, embaixo fica 6 elevado a 6, que fica 46.656. Nesse outro exemplo, basicamente, eu tenho o seguinte. Tenho 2, e aí, no numerador, e no denominador, eu tenho 3 elevado a menos 4. Então, o que acontece, gente? Eu pego essa parte aqui que está dividindo e ele vai passar multiplicando com essa base positiva. Tá certo? Ele deixa de ficar aqui no denominador e passa a ficar no numerador positivo. Da mesma forma que aconteceu aqui. Aqui você observa que ele estava no numerador menos 1 e aí ele simplesmente invertendo ele fica positivo. Aqui como ele está no denominador, ele vai passar a ser no numerador positivo, tá certo? Invertendo o sinal. Então, portanto, aqui eu tenho que 2 vezes 3 elevado a mais 4, que vai ficar igual a 2 vezes 3 elevado a 4 dá 81. Então, fica 2 vezes 81, que dá 162. Tá ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.